Jesus, amém? Amém. Antes de nós entrarmos no texto que ele pregar, nós queremos deixar apenas um versículo para o nosso irmão Isaac. Conheço há pouco tempo, não conheço tanto tempo quanto os irmãos, mas eu agradeço a sua vida. Eu gostaria de ler o versículo do número 9 do capítulo 1 de Josué, que diz: Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Nós estamos nessa noite, irmãos, muito felizes, né? Com a oração do nosso amigo, mas eu quero trazer uma mensagem das Escrituras Sagradas para os amados irmãos. Amém? Afinal, nós nos reunimos com o propósito de cultuar ao Senhor nosso Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler o verso 1, em seguida nós vamos ler o verso de número 4. Filipenses, capítulo 4, verso 1 e verso 4. Todos encontraram? Amém. Verso 1 diz: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim, firmes no Senhor. Verso número 4: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Noutra versão, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Nessa noite eu gostaria de trabalhar um tema com os irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Um tema muito simples, ao mesmo tempo muito atual. E o tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é como servir ao Senhor com alegria em dias de crise. Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer todos os dias. Como servir ao Senhor com alegria em dias de crise? Nós devemos observar a carta de Paulo aos Filipenses e compreender que por meio dessa carta, Paulo nos ensina uma verdade maravilhosa. É que quem encontra o Senhor, apesar das inúmeras dificuldades, encontra a única fonte da verdadeira alegria, Jesus Cristo. Amém? Portanto, irmãos, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, se faz necessário nós traçarmos um pano de fundo neste contexto. É que depois da morte de Jesus Cristo, os apóstolos estavam preocupados a respeito do que aconteceria com os discípulos naquela época, pois um pouco antes da ressurreição todos estavam com medo, uma vez que o mestre havia sido morto. O que por acaso aconteceria com os discípulos de Jesus? No entanto, com a ressurreição de Jesus, a esperança ressurge em seus corações, e agora mais uma promessa é feita aos apóstolos. E a promessa é que se encontra em Atos capítulo 1, do verso 4 ao verso 8, que diz: Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com o poder do Espírito Santo, e semeis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Portanto, irmãos, com o revestimento de poder veio também a manifestação dos dons naquele tempo. E agora, a igreja que antes que fora encurralada e amedrontada, se levanta com ousadia e grande poder. Como o número de crentes crescia, irmãos, naquela época, cresceu também a perseguição contra o povo de Deus. E agora, nesse tempo histórico, que religiosos da época, tanto no contexto histórico de religiosos como Roma, passou a perseguir a igreja. E nós tivemos o primeiro mártir da igreja em Atos capítulo de número 7, que foi o assassinato do jovem Estevão. Mas, irmãos, com o revestimento de poder e o testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, a igreja avança, porque a igreja tem no seu coração o sentimento de que a vida tem muito mais valor do que a morte. E é nesse contexto de perseguição que Lucas resolve, através da escrita, passar para as gerações futuras os acontecimentos históricos da igreja que nós encontramos em Atos dos Apóstolos. Mas, irmãos, no decorrer do tempo, em Atos capítulo 16, quando Lucas está escrevendo a história da vida do apóstolo Paulo e o surgimento da igreja, Lucas, ali no capítulo 16, do verso 9 ao verso 12, ele passa a mostrar os primeiros relatos da igreja de Filipenses. Esta carta, que é chamada carta de prisão, isto se dá porque quando foi por volta do ano 61 depois de Cristo, Paulo resolve escrever a igreja de Filipenses com o propósito de encorajar estes irmãos e mostrar a esta igreja
que a única e verdadeira fonte de alegria é Jesus Cristo. Amém, irmãos? E novamente eu vou fazer a pergunta: como servir ao Senhor com alegria em dia de crise? E a primeira característica que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa noite, a primeira verdade é que Paulo sabia que as circunstâncias da vida lutam contra nós para desestabilizar a nossa fé. E eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no capítulo 1, ainda de Filipenses. Mantenham a sua Bíblia aberta em toda essa carta de Paulo aos Filipenses. E nós vamos ler, nesse momento, o verso de número 12 ao verso de número 15 do capítulo 1, que diz o seguinte: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos, tomando ânimo com minhas prisões, ousaram falar mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente ou de boa fé. Veja que o primeiro relato do apóstolo Paulo é que Paulo sabia que as coisas que nos acontecem, as circunstâncias da vida, lutam para desestabilizar a nossa fé. E nós precisamos compreender o porquê que Paulo estava falando que algumas coisas lutam para desestabilizar a nossa fé. E é interessante que Paulo começa dizendo nesse verso de número 12: quero, irmãos, que saibais uma coisa, quero que os irmãos saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. E alguém vai perguntar: que coisas aconteceu com este homem chamado Paulo, ou Saulo de Tarso, que contribuíram para o maior proveito do Evangelho? E nós vamos olhar para a situação pela qual este homem foi chamado. E este homem, quando foi chamado por Deus, ele ia no caminho de Damasco, quando de repente uma luz brilhou sobre ele, uma voz do céu que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és? És tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A partir desse momento nós vamos ver o apóstolo Paulo, agora um homem que de repente saiu para perseguir a igreja, mas que, transformado pelo Espírito Santo, rendido por Deus, ele é levado até a rua chamada direita da cidade de Damasco. E é naquele momento este homem cego, levado como cego, é chamado homem por nome Ananias, vai até ao lugar onde Saulo estava, coloca as mãos sobre ele, e naquele momento ele recupera a visão, e naquele mesmo instante ele é batizado, e ele sai a pregoar o Evangelho de Cristo Jesus. E quando chega na carta de Paulo aos Filipenses, ele diz: eu quero que vocês saibam de uma coisa, que tudo o que me aconteceu contribuiu para o maior proveito do Evangelho. E este homem, ele passou por inúmeras dificuldades. Ele foi escorraçado em Jerusalém, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele passou por naufrágios em Chipre, ele foi picado por uma cobra em Malta, ele foi açoitado em Éfeso, mas contudo ele olha para a situação que ele está vivendo, preso em Roma, escrevendo aos irmãos de Filipenses, dizendo: eu quero que vocês saibam que tudo o que eu vivi é para o maior proveito do Evangelho. Este homem sabia que ainda que ele estivesse preso, contudo, a palavra de Cristo estava livre. Ainda que a sua vida estivesse sendo colocada à prova diante de Deus, contudo, o Evangelho de Cristo permanecia livre, poderoso e manifestando graça entre os irmãos. Aleluia! Este homem não se contentava que ainda que no meio das prisões ele continuava a pregar o Evangelho de Cristo. E ele diz, no verso de número 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Esse homem, a partir do momento que conhece a Cristo, ele não cessa de falar de Jesus, ele não cessa de falar da ressurreição de Jesus Cristo. Ele anuncia nos quatro cantos da terra que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele é o Todo-Poderoso, que ele é aquele que é nascido de uma virgem, mas que ressuscitou, que depois de morto na cruz ressuscitou ao terceiro dia. Esse homem, ainda que preso, ele não cessou de falar de Jesus. E alguém pode dizer: onde por acaso era o campo missionário desse homem, onde ele estivera, e ele preso
preso em Roma. Ele diz: eu quero que vocês saibam que até a guarda pretoriana ouve falar do Evangelho de Cristo Jesus. Veja que ele diz no verso 2: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana. E eu fico pensando, meus amados irmãos, alguém chega para o apóstolo Paulo, chegou para o apóstolo Paulo, centuriões da guarda, homens que estavam ali guardando a prisão, e diz: por que tu estás aqui, homem? Ele diz: eu estou aqui por causa do testemunho de Jesus Cristo. E ali ele anunciava o Evangelho de Cristo de forma tal que no final do capítulo 4 ele diz: eu vos saúdo e saúdo todos os irmãos, inclusive os da casa de César. Quando César pensou que havia parado esse homem, que havia trancado a boca desse homem dentro da prisão, ele pregava para toda a guarda pretoriana, e todos ouviam falar que Jesus Cristo é o Senhor de toda a glória. Esse homem não se importava com a sua vida, de forma que ele dizia: a minha vida não é preciosa, contanto que se cumpra a alegria da minha carreira e o ministério que foi proposto pelo Senhor Jesus Cristo. Esse homem prega porque ele acredita naquilo que ele fala. Esse homem prega porque sabe que o tempo está próximo. Esse homem prega porque sabe que a graça de Deus está com ele, e é a manifestação de vida em suas palavras. Paulo sabia que as circunstâncias da vida lutam contra nós para desestabilizar a nossa fé. Veja que este homem, em momento nenhum, ele cessa de falar do Evangelho. Do verso 14 ele diz: e muitos dos irmãos que, tomando no ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra confiadamente sem temor. Veja que na medida que aquele homem estava preso, ele escrevia cartas, enviava por Lucas, ou enviava por qualquer que fosse que estivesse com ele. E na medida que ele enviasse as suas cartas, o Evangelho era anunciado no meio das igrejas, o Evangelho era anunciado no meio dos povos. As pessoas ouviam falar: quem é Paulo de Tarso? É um homem que foi preso, mas ele, com a sua palavra, continua livre. O Evangelho continua liberto. O Evangelho da graça continua alcançando vidas. E a graça do Senhor era com Paulo em todas as suas palavras. Paulo lutava, irmãos, porque ele tinha convicção no seu coração de que a oração era o antídoto da alma. Todo coração pesado, angustiado, entristecido, amargurado, eu quero te dizer nessa noite que a oração é o antídoto da alma. Todas as vezes que nós estamos angustiados em nossa vida e nos rendemos e debruçamos ao Senhor em oração, o Senhor renova a nossa vida, transforma o nosso coração, renova a nossa alma e nos dá ânimo, porque a oração é o antídoto da alma. Preste atenção aqui desde o capítulo 1, do verso 4 ao verso 6, ele diz: fazendo sempre com alegria orações por vós, por todas as minhas súplicas, e pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Veja que o homem, mesmo estando preso, o seu momento era momentos de oração. Veja que muitas tempestades se levantam na vida, irmãos, e há muitas tempestades que estão dentro de nós, mas a oração, ela é libertadora, a oração, ela transforma vidas, a oração regenera o coração cansado, tira o veneno da alma e faz com que o homem seja regenerado por Cristo. É tempo, meus amados, de nós buscarmos ao Senhor oração, de nós buscarmos ao Senhor para a nossa vida, de nós nos rendermos a Ele com toda a oração e súplica, sabendo que é no meio da oração que o Senhor vai nos dando graça, nos fortalecendo, nos sustentando, nos dando ânimo e guardando a nossa vida. Eu comparo, irmãos, a oração como alguém que de repente está caminhando e não tem água para beber, e de repente no meio de um deserto alguém chega com um copo d'água e essa pessoa toma esse copo d'água e sai para caminhar mais uma milha. Assim é a vida de oração quando nós pensamos que na caminhada cristã nós vamos parar, não há mais jeito, tudo está perdido. Nós nos debruçamos em oração e o Senhor nos dá ânimo novamente, e nós nos levantamos pela graça de Deus, sabendo que a vida que Deus nos deu nos
faz com que sejamos fortalecidos por Ele. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que nós fazemos para a glória de Deus. É improvável que nós venhamos viver uma vida de oração se o Espírito de Deus não estiver conosco. Somente aquele que foi remido com o poder do Espírito Santo, somente aquele que foi salvo na pessoa de Jesus Cristo, que foi lavado com o sangue de Jesus Cristo, que tem o selo do Espírito Santo, pode realmente viver uma vida de oração. É por isso, irmãos, que Jesus nos ensina a vivermos uma vida de oração, porque todos os momentos de dificuldade Jesus orou. Em todos os momentos de angústia, Jesus estava orando. Antes de ir para a cruz, ele estava no Getsemane orando. Antes de atravessar o lago de Genezaré, ele estava orando. Ele nos dá o exemplo que devemos cultivar uma vida de oração. E às vezes, irmãos, como religiosos, nós achamos que Deus só vai ouvir a oração que nós fizermos de joelhos, no meio da igreja, orando em toda altura para todos verem. Mas a grande verdade, irmãos, que Deus se revela no meio da oração dos momentos mais simples da nossa vida. É quando ninguém está vendo, é quando tudo parece estar perdido. O nosso coração se volta para Deus em oração, com o coração quebrantado, um coração rendido, uma vida transformada por Deus. Você pode orar a Deus estando na sua casa, limpando a sua casa, fazendo as suas coisas, viajando no seu carro, andando, indo para o trabalho. E Deus é poderoso para ouvir as nossas orações. Meus irmãos, não devemos abandonar a vida de oração. Paulo estava preso, mas ele diz: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação desde o primeiro dia e até agora. Veja que Paulo agradecia, ele era grato no seu coração pela oração dos irmãos. Eu quero dizer isso, pastor Isaac, é que quando nós parecemos que tudo está perdido, Deus sempre levanta alguém para orar por nós. Cooperadores do seu reino, cooperadores no meio do povo de Deus. Quando nós achamos que estamos presos e tudo parece estar perdido, Deus levanta homens e mulheres de oração, que dizem: eu estou orando por vocês. E Paulo está dizendo: trago sempre com alegria a oração, feita com todas as minhas súplicas. Veja que alguém que estava preso estava orando para os que estavam livres. E a pergunta que eu faço: quem realmente estava preso? Era Paulo? Ou eram os irmãos que estavam angustiados por causa da sua prisão? Meus irmãos, nós devemos entender que com a oração, sendo um antídoto da alma, ela nos cura, ela nos transforma, ela nos dá graça, porque é o Senhor que sustenta as nossas vidas. Ainda sobre essa recomendação, Paulo reconhece a importância dos companheiros ministeriais na sua vida. Presta atenção que diz do verso 7 ao verso 11, Paulo diz assim: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós foste participantes da minha graça, tanto das minhas prisões, quanto da minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, e entranhável afeição por Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo Jesus. Paulo reconhece a importância dos companheiros ministeriais. É interessante que eu gosto sempre de lembrar, quando eu faço uma pausa nesse texto, eu me lembro do momento em que Paulo, no final do capítulo 15, ele resolve passar a uma certa localidade, e Marcos estava Paulo e Silas, e Marcos estava com Barnabé. E é naquele momento que Paulo olha para Barnabé e olha para Silas,
e olha para a situação daquele lugar, e ele diz: olhe, com este homem eu não vou com João Marcos, eu não aceito ir com este homem, uma vez que ele nos abandonou na primeira viagem missionária. E diz o texto que houve uma grande discussão entre Paulo e Barnabé, e diz que Barnabé levou a Marcos e Paulo levou a Silas. Mas quando é no meio do percurso em que Paulo resolve ir para um caminho, o Senhor leva para o outro lado, e é na cidade de Éfeso que ali Paulo foi amarrado no tronco, e por volta da meia-noite, louvando ao Senhor, é que o Senhor quebra os vergões daquele lugar e faz uma obra extraordinária. Veja que Paulo nesse momento parece que ele não considerou a vida de Marcos. Mas quando nós chegamos no capítulo de número 4 de 2 Timóteo, quando Paulo vai dar as descrições a respeito da vida como Timóteo deve viver, ele diz: Timóteo, traz contigo Marcos, que muito me é útil no ministério. Aquele que Paulo desprezou por um momento, ele olha no final da sua vida, preso em Roma, e diz: manda trazer Marcos, porque muito me é útil no ministério. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Ninguém é descartável no reino de Deus. Todos têm a sua importância. Nós devemos reconhecer a importância dos companheiros numa vida ministerial. Deus, Ele é poderoso, irmãos. Ele coloca pessoas em nossas vidas. De repente Ele afasta pessoas das nossas vidas. Um momento nós estamos caminhando com algumas pessoas, no outro momento o Senhor afasta essas pessoas. Mas a grande verdade é que todos são importantes numa jornada com Cristo. E por que Paulo faz isso? Porque Paulo entende que tudo quanto lhe aconteceram com um único propósito: o progresso do Evangelho. Paulo sabe que todas essas coisas devem permanecer para que, ainda que as suas prisões venham ser motivo de escárnio para muitos, contudo, para a igreja de Filipenses, a sua prisão era motivo de orgulho. O povo de Filipenses olhava e ficava angustiado, porque Paulo estava preso. E Paulo usa a expressão dizendo a esses irmãos: olhe, eu tenho por muito sentir isto de vocês, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós sois participantes da graça, ainda que nas minhas prisões, ainda que seja nos momentos de dificuldades, seja coparticipantes do Evangelho de Cristo. Não abandone o barco, se una em oração e caminhe para a glória de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, dentro dessa perspectiva, Paulo tem no seu coração um único propósito: glorificar a Cristo. Preste atenção que diz do verso 19 ao verso de número 25. Ele diz: porque sei que isso me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança Cristo será tanto agora como para sempre engrandecido, tanto no meu corpo, seja pelo corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo ser necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Paulo tem no seu coração uma única coisa, irmãos: glorificar a Cristo. E eu quero dizer que nós nos reunimos, qual seja o culto, com o único propósito: glorificar a Cristo. Eu sei que é noite em que nós comemoramos o aniversário do pastor Isaac, mas o nosso propósito é um só: glorificar a Cristo. Nós glorificamos a Cristo pela vida do pastor Isaac, mas nós devemos nos lembrar que o nosso culto é para Deus. É Ele o motivo da nossa adoração, é Ele o motivo pelo qual nós nos reunimos, é Ele o motivo pelo qual nós entramos em todos os cultos, seja culto de oração, de doutrina, seja culto dominical. Nós nos reunimos dia após dia com o único propósito: glorificar a Cristo.
Paulo sabia de tanto isso que ele usa essa expressão dizendo que estou em aperto, porque o desejo do apóstolo Paulo era estar com Deus, que era algo incomparavelmente melhor. Mas se viver na carne glorifica Cristo, que assim vivamos. Meus irmãos, nós nos reunimos com o único propósito: glorificar a Cristo. Os puritanos passados diziam que o fim do homem é esse: glorificar a Cristo e gozá-lo para todo sempre. Nós nos reunimos porque Cristo nos salvou, porque a graça de Deus nos alcançou, porque o Espírito de Deus nos selou, porque a manifestação da sua graça está sobre nós, porque nele nós temos vida e vida em abundância, porque agora, por causa dos seus feitos, nós glorificamos a Deus. Cristo é em nós glorificado, quer seja na nossa vida, quer seja na nossa morte. Cristo é o autor de toda a glória. Paulo usa a expressão dizendo: tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Nós nos reunimos, irmãos, com o único propósito: o proveito da manifestação da glória de Cristo. Cristo, Ele é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Ele é a manifestação da vida, Ele é a própria vida, Ele é o autor da vida. Ele nasceu de uma virgem, Ele pregou o Evangelho, Ele foi crucificado pelos nossos pecados, Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e nós glorificamos a Ele, porque nós não glorificamos um Cristo que esteve vivo e está morto. Pelo contrário, nós glorificamos um Cristo que esteve morto, mas agora está vivo para todo sempre. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o autor da vida, Ele é Rei por excelência, Ele é o Deus de toda a glória. Nós glorificamos ao Senhor porque sem Ele nós não temos nada. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos distantes de Deus, nós estávamos condenados ao inferno, mas por causa da graça de Cristo, Ele nos resgatou, Ele nos tomou para Ele mesmo, Ele nos deu vida e vida em abundância, e agora nós glorificamos o nome que é sobre todo nome, do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como servir ao Senhor com alegria em dias de crise? Em segundo lugar, irmãos, buscando viver uma vida de humildade. Capítulo de número 2, verso 2 ao 5 diz assim: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós devemos buscar uma vida de humildade. Paulo está dizendo a estes irmãos: olhem, eu estou preso, estou escrevendo para vocês, eu sinto alegria quando eu oro por vocês, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa: completem o meu gozo. Agora, não completem o meu gozo de qualquer maneira, pelo contrário, Paulo diz: para que vocês sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Veja que o que nivela no meio da igreja é uma única coisa: o amor de Cristo. Nós nos reunimos porque Cristo nos amou primeiro, irmãos. Quando nós estávamos perdidos, o Senhor olhou para nós com seu olhar de misericórdia. Ele nos deu graça quando não havia possibilidade alguma. Ele se fez carne e habitou entre nós, para que nele nós pudéssemos ser resgatados, para que o sacrifício fosse completo e para que a satisfação do Pai se cumprisse nele.
Veja que Paulo instrui a estes irmãos a viver uma vida de humildade. Ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, verso 3, mas por humildade. E cada um considere considere os outros superiores a si mesmo. E não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso aqui, irmãos, é uma passagem que mexe muito comigo, porque parece que nós vivemos o tempo de uma vaidade sem tamanho. E me permitam dizer dessa forma: nós vivemos um tempo de uma vaidade exacerbada, em que alguém faz alguma coisa, precisa fazer para mostrar a todos o que está fazendo, para que na medida em que outros vejam, digam: nossa, que homem piedoso, nossa, que mulher piedosa, nossa, que homem santo, que mulher santa. E Paulo está dizendo: não façais por contenda nem por vanglória. Veja que quando nós reconhecemos o Evangelho de Cristo, quando nós entendemos o sentido do verdadeiro Evangelho, irmãos, nós não fazemos para que haja uma promoção de homens, mas nós fazemos para que haja uma promoção do nome de Jesus Cristo. Jesus já censurava os fariseus que faziam isso. No outro tempo, Jesus diz: olha, não seja como os fariseus, que vão para o meio das praças, que colocam os seus filactérios no pescoço ou na testa, que maqueiam os seus rostos para que pareçam que estão bem deprimidos, que fazem orações longas para que todos vejam o quanto eles estão jejuando. Meus amados, o Evangelho de Cristo não é por vanglória, não é por contenda. Eu faço melhor, você não faz que preste. O Evangelho de Cristo é que faz para a glória de Cristo. É Cristo que é glorificado, quer seja na vida, quer seja na morte, quer seja no fazer, quer seja no não fazer. Cristo deve ser glorificado. De forma que aqui ninguém deve olhar e dizer: ah, mas o pastor Isaac canta melhor. Ah, mas de repente, se faltar fulana, parece que o louvor não prestou. Ah, mas o presbítero Neutro não prega tão bem quanto o presbítero fulano de tal. Ah, mas o pastor fulano de tal prega melhor do que o outro pastor. Meus irmãos, não façamos por contenda nem por vanglória, mas para a glória de Deus. Aqui não deve ninguém estar numa posição de julgar, mas deve estar numa posição de receber aquilo que Deus tem para nos dar. De forma que nós olhamos para Cristo e reconhecemos que tudo que recebemos não vem de nós mesmos, mas vem do alto, do Pai das luzes, do autor e consumador da nossa fé. Aleluia. E por que nós devemos viver uma vida de humildade? Porque Jesus, Ele é e sempre será o modelo do crente. Preste atenção, o que diz no verso de número 6 ao verso 11, ele diz, vamos pegar do verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homem, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que, preste atenção, também Deus o exaltou sobremaneiramente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que nós devemos buscar uma vida de humildade, e nós devemos buscar uma vida de humildade por um motivo, porque Jesus é o nosso modelo. Às vezes, irmãos, nós nos espelhamos em grandes homens. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos espelhar, quando o próprio Paulo vai dizer, sede os meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Mas nós precisamos compreender que todo homem, ele é passivo de falhas e de dificuldades, de pecados e de coisas que desabordam. E como diria um amigo meu lá do seminário, um amigo nosso, nosso irmão Álvaro, ele dizia, todo homem tem o pé de barro. Alguma coisa ele tem de defeito. Parece, irmãos, que nós nos apoiamos a nossa fé em homens, quando na verdade a nossa fé deve ser apoiada em Cristo. Cristo, Ele é a rocha do nosso alicerce. Cristo é e sempre será o nosso Senhor da vida. Cristo é e sempre será o exemplo pelo qual nós devemos nos apoiar.
porque de repente, irmãos, o presbítero Neuto falha, de repente o pastor Isaac falha, de repente a irmã Luciana falha, mas Cristo permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Senhor de todas as coisas, irmãos. É Ele o exemplo do crente. Aleluia. Glória a Deus. Agostinho de Hipona certa vez disse: quer saber o teu valor? Olhe para a cruz, pois você vale um Cristo crucificado. Veja que Cristo morreu por nós, e o nosso valor é porque Ele se sacrificou por nós. Quando não havia condição alguma de nós sermos salvos, o Senhor se entregou por nós. Foi por amor que Ele se entregou. Esse é o motivo pelo qual nós nos reunimos, porque Ele nos amou primeiro, porque antes de nós o conhecermos, Ele nos conheceu na substância rediforme. E é interessante que o salmista no Salmo 139, ele vai dizer que o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, conhece o nosso deitar, o nosso levantar, estende os nossos pensamentos, antes que saia qualquer palavra dos nossos lábios, Ele tudo conhece. Se subirmos ao céu, Ele lá está. Se fizermos a nossa cama no Sheol, Ele lá está. Se descermos as margens das trevas, Ele nos encontra, porque as trevas e a luz para Ele é a mesma coisa. E o salmista, quando pensa nisso, parece que vai enlouquecer. Ele diz: tal ciência para mim é maravilhosa demais, é tão alta que eu não posso atingir, porque de um modo tão terrível e maravilhoso fui formado, que o Senhor me conheceu na substância informe e contou todos os meus ossos, quando ainda nenhum dele havia sido formado. O Senhor me formou de tal forma maravilhosa, que escreveu todas as coisas a meu respeito num livro, quando ainda nenhuma delas havia. Meus amados, nós glorificamos a Deus, porque Ele nos conhece por dentro e por fora, porque Ele sabe de tudo a nosso respeito, conhece os nossos temores, conhece a nossa vida e as aspirações que nós tenhamos. Mas o Senhor é o Deus das nossas vidas, Ele sabe tudo quanto nós precisamos. Ele se entregou para que nele nós tivéssemos vida. É por isso, irmãos, quando nós conhecemos a Jesus, nós não podemos mais viver a vida que nós vivíamos antes. E Billy Graham disse algo interessante. Ele disse que uma pessoa convertida amará o bem que uma vez odiou e odiará o pecado que uma vez amou. Antes de nós conhecermos a Jesus, irmãos, nós aborrecíamos aquilo que era de Deus. Mas agora, quando nós conhecemos a Jesus, nós abominamos o pecado, uma vez que nós entendemos o sentido do seu amor. Meus irmãos, como servir ao Senhor com alegria em dias de crise? Em terceiro lugar, rejeitando uma vida religiosa para alcançar a Cristo. Capítulo 3, verso de número 4 ao verso 8. Eu sei que está tarde, irmãos, mas eu não vou sair daqui sem entregar tudo. A gente vai até o fim. Amém? Amém, irmãos? Amém. Quem está disposto aí? Amém. Amém. Verso 4 ao verso 8 do capítulo 3 de Filipenses diz assim: ainda que também, como servir ao Senhor com alegria de Cristo, rejeitando uma vida religiosa para alcançar a Cristo. Verso de número 4, ainda que também poderia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e a considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas tendo a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo rejeita uma vida religiosa para servir a Cristo. Como devemos servir ao Senhor com alegria em vez de Cristo? Deixando a vida religiosa. Meus irmãos, a grande verdade é que nós carregamos uma herança religiosa muito forte. Para aqueles que nasceram no berço da religião tradicional do nosso país, carrega essa tradição religiosa muito forte, e quando se converte, essa religiosidade muitas vezes é só transferida de nomenclatura.
e outros que nascem no berço evangélico, que se acostumam com a fé dos irmãos, também se apoiam à vida religiosa, achando que a sua religiosidade vai conduzi-lo até Cristo de forma irrepreensível. Mas Paulo nos ensina que a religiosidade, ela não é nada diante de Cristo, porque nós temos um homem que de repente olha para a circunstância da sua vida, olha para aquilo que ele foi, e olha para aquilo que agora ele é, e reconhece que aquilo que ele vivia não era a vida propriamente dita. Pelo contrário, ele abandona tudo, porque ele reconhece que Cristo ressuscitado é melhor do que qualquer coisa. E é interessante que ele vai dizer, se alguém podia confiar na carne, eu ainda mais. E por que Paulo diz isso? A resposta está no verso número 5, ser considerado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fariseu. Veja que alguém que foi criado para o único propósito. Qual era o propósito? Ser um fariseu religioso, ser alguém que fosse guardião da lei, ser alguém que pudesse apresentar diante de todos uma retórica incomparável, que na medida com que ele falasse, todos pudessem olhar para ele e dizer, esse homem realmente é um homem estudado, um fariseu exemplar, um conhecedor da lei. Mas o que é que Paulo diz? Eu considero tudo por esterco, porque a vida pelo qual agora ele pode viver é viver para Cristo. Ele diz, considero tudo esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Veja que toda uma vida religiosa, irmãos, não é nada diante de Deus. Eu quero lhe dizer, você que é crente, que está aqui nessa noite, que talvez você tenha se acostumado com a religião evangélica. Eu quero dizer que você precisa abandonar uma vida religiosa e conhecer a Cristo. Porque a religião não é suficiente para conduzir um homem à salvação. Mas Cristo é poderoso, não somente para conduzir à salvação, mas para nos apresentar diante de Deus como homens e mulheres aprovados e selados pelo Espírito Santo. Veja, irmãos, que Paulo rejeita uma vida religiosa. Esse homem tem tanta convicção da visão que ele teve no caminho de Damasco, ele diz, olha, tudo aquilo que eu vivi é nada, é esterco. Eu agora ganhei a Cristo. E é interessante que esse ganhar parece que ele ganhou de uma forma extraordinária pelos seus feitos, mas não, esse ganho aqui é de graça. É a graça que é de graça, mas que não é barata. É a graça que fez com que o justo morresse pelos injustos, o santo morresse pelos profanos, aquele que é Deus morresse por homens pecadores. E é dessa graça que Paulo está falando. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos dentro das nossas igrejas, vivendo uma vida religiosa, e vivemos numa profanação, porque nós não reconhecemos o poderio de Cristo. E antigamente, aqui em Campina Grande, havia um freio, eu não lembro o nome dele, mas ele dizia que pior do que profanar o sagrado é sacralizar o profano. E é interessante isso, eu concordo com ele. Porque quantas pessoas hoje, irmãos, estão sacralizando aquilo que é profano, trazendo o mundo para dentro da igreja, desvirtuando os princípios da palavra de Deus, quando na verdade nós devemos buscar viver uma vida santa. E Paulo, ainda nessa perspectiva, ele nos ensina que devemos santificar a nossa vida, rejeitar o pecado e viver somente para Cristo. Preste atenção que diz do verso 12 ainda do capítulo 13, do verso 12 ao 14, são apenas 2 versículos, ele diz, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja que alguém que estava preso em Roma por um único motivo, qual era o motivo?
a pregação do Evangelho. Ele olha para a sua circunstância. Ele olha para a sua própria vida. Esse homem que pregava para toda a guarda pretoriana, esse homem que saiu pregando em inúmeras cidades, ele olha para si e ainda diz: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é que deixando as coisas que para trás fiquem, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Veja que nada poderia parar a fé deste homem. Poderia até prendê-lo em correntes, mas jamais pararia a fé deste homem. Paulo sabia que a sua vida não era importante e que tudo quanto ele vivia com o único propósito: manifestar a glória de Deus. Paulo lembra a palavra da doutrina da justificação. Presta atenção que desde o verso de número 9, ele diz: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para que de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo pelo que eu também fui preso por Cristo Jesus. Veja que Paulo aqui faz uma lembrança da doutrina da justificação pela fé. E eu gosto, não sei se Luziana lembra do pastor Jansen, ele diz: aqui é uma injeção de Romanos. Paulo dá uma injeção da doutrina da justificação pela fé. Presta atenção: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Paulo olha para a sua vida e enxerga que por muito tempo ele viveu segundo a lei, segundo o farisaísmo judaico, mas agora ele diz: não pela justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aqui é a doutrina da justificação pela fé, ou seja, uma vez que nós fomos alcançados por Cristo, nós entendemos que Cristo é completo em nossas vidas, de forma tal que nele nós também encontramos a complexidade e somos completos nele. Talvez, me permita usar um parênteses nesse momento, talvez muitos de nós estão vivendo uma vida que está totalmente no marasmo e diz assim: mas Deus, eu queria tanto viver algo diferente, e seja apenas um único motivo: nós não entendemos a justificação pela fé. Muitas vezes achamos que pelos nossos feitos nós vamos encontrar a Deus. E alguém até canta um louvor dizendo: eu vou pagar um preço para me encontrar com Cristo. Meus irmãos, o preço já foi pago na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele nos santifica. Aqui essa doutrina da justificação é que não somente Ele nos salvou, mas Ele está nos salvando, Ele ainda nos salvará. A doutrina da salvação é simples de compreender, irmãos. É que nós já somos salvos, nós caminhamos para a salvação e nós ainda seremos salvos. Nós somos salvos por causa da justificação. Se morremos aqui, o Senhor já nos justificou de forma tal que nós fecharemos os olhos aqui, mas abriremos os nossos olhos na eternidade com Jesus. Mas quando nós dizemos que caminhamos para a salvação, quer dizer que é a respeito da nossa santificação, que começa no dia do novo nascimento da nossa vida, até o dia da nossa morte, o Senhor está nos santificando, o Senhor está salvando a nossa vida. E quando nós dizemos nós ainda seremos salvos, está diz respeito à nossa glorificação. É que um dia, quando nós partirmos daqui, o Senhor nos transformará, o Senhor transformará o nosso corpo terreno em corpo de glória. Aleluia. Portanto, irmãos, não tenha medo. A salvação de Jesus, ela é completa. Ela é completa para nos justificar, ela é completa para nos santificar e ela é completa para nos glorificar no dia de Cristo Jesus. Charles Spurgeon dizia: o inferno e o pecado estão casados até que o arrependimento faça o divórcio. Nós estávamos casados com o pecado, meus amados irmãos. Nós estávamos andando de mãos dadas com o pecado, mas agora, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, o Espírito Santo fez o divórcio nosso com o pecado e nos fez um selo com Jesus Cristo. Nós agora somos dele, pertencemos a ele, para a glória dele. É por isso que Pedro vai dizer que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, comprado com alto preço. Nós somos do Senhor, nós pertencemos a Ele.
E isso deve ser motivo de alegria no meio da igreja, irmãos, porque quando nós pensamos que tudo parece estar perdido, nós devemos nos lembrar, nós temos um dono, o Senhor é o nosso dono. Aleluia. Em quarto e último lugar, irmãos, como servir ao Senhor com alegria desde Cristo, nós devemos viver uma vida feliz na pessoa de Jesus Cristo. E nós devemos considerar que a alegria do crente, ela é ultra circunstancial. Presta atenção, capítulo 4, verso 11 ao verso 13, ele diz assim, foi até um texto lido nessa noite: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é que Paulo está querendo dizer, irmãos? Que a nossa alegria, ela é ultra circunstancial. O que é isso mesmo? É que a nossa alegria não depende de coisas. A nossa alegria não depende de pessoas. É interessante, irmãos, nós pensarmos dessa forma, que a alegria do crente não é a presença de coisas boas, não é a ausência de coisas ruins. Muitas vezes, irmãos, nós somos colocados à prova numa enfermidade terrível e nós dizemos, acabou-se a minha alegria. Mas a nossa alegria, ela é ultra circunstancial, não depende de circunstâncias. A nossa alegria tem nome, irmãos. A nossa alegria é Jesus Cristo, Ele é a fonte de toda alegria. Paulo está dizendo, eu sei ter em abundância, mas também sei passar necessidade. Eu sei estar abatido, mas sei ter em abundância. De toda maneira, em todas as coisas fui instruído, tanto a ter fartura, como em passar fome. Veja que Paulo está dizendo que passou por todo número de dificuldade, mas também passou por todos os números de bonança. E o que é que Paulo está querendo dizer com isso? É que no decorrer da nossa vida, momentos bons e momentos ruins sempre estarão diante de nós. Mas a alegria do crente não consiste na presença de coisas boas. Não é o carro novo, não é a casa nova, não é uma casa na praia, não é dinheiro no banco, não é riquezas terrenas. A alegria do crente é Jesus Cristo. Ele é a fonte da nossa alegria, irmãos. De repente você compra um carro novo e você fica feliz com isso. E você diz, nossa, como eu estou feliz, comprei meu primeiro carro zero. Quando foi no ano de 2012, eu comprei meu primeiro carro zero. Comprei um Celta 2012, zero bala. Fui na concessionária e meu pai começou a ligar para a família e disse, o primeiro da família a comprar um carro zero. E o pessoal disse, oxe, quem foi? Disse, Bebé. Bebé primeiro me chamava. Mas, irmãos, no primeiro arranhão, você esquece a alegria do carro. Você fica com cuidado, você diz, eita, que coisa maravilhosa, comprei meu primeiro carro novo, olha que coisa linda, e você quer mostrar a todo mundo já. Mas quando chega o primeiro arranhão, dá um desgosto. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que nós recebemos aqui é corruptível, é transitório, é temporal, mas aquilo que nós recebemos de Deus é eterno. A salvação é algo tão eterno, irmãos, que nós recebemos a alegria quando nós levantamos as nossas mãos e entregamos a nossa vida a Jesus. E ela será muito maior a alegria quando nós estivermos com Jesus no céu. Meus irmãos, não nos iludamos. Jesus, Ele é e sempre será a fonte de toda alegria. Verso de número 13, ele vai dizer, eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Paulo sabia que as circunstâncias da vida, irmãos, não era nada comparado à alegria do porvir. O céu de glória é maravilhoso e o Senhor destinou para nós. Essa é a nossa esperança, é porque Cristo morreu e nos deu vida, e um dia nós o veremos como Ele é, provaremos de toda a sua glória, veremos toda a sua majestade. E alguém vai dizer, quem é o Senhor? O Senhor é o Deus que estende os céus a palmos. O Senhor que é aquele que faz com que todo o pó da terra seja pesado em balança de precisão. O Senhor é aquele que coloca na concha das suas mãos todas as águas que estão sobre a terra. O Senhor é aquele que chama cada estrela pelo seu próprio nome, e quando chama, nenhuma delas vem a faltar. Ele nos chama, Ele nos conhece, Ele nos salva e Ele nos levará para o céu de glória. Ele é a fonte de toda alegria. Aleluia. Portanto, não
seja sucumbido às adversidades da vida, se lembre, Jesus, Ele é a fonte de todas as coisas. Devemos viver uma vida feliz, porque é uma ordem de Jesus. E aqui é interessante, irmãos, que me faz lembrar do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz que viver uma vida triste, o crente que vive uma vida triste, está vivendo um pecado. Porque Cristo, Ele é a fonte de toda alegria. E nós testemunhamos da alegria que Cristo nos deu. Eu me lembro, irmãos, quando eu não era crente, meu irmão com câncer, lutando com aquela enfermidade terrível, havia se convertido, meu irmão, passando por quimioterapia, passando por radioterapia, e ele ia para a igreja, e quando ele voltava com um sorriso no rosto, alguém debilitado, alguém que estava perdendo peso, alguém que estava lutando contra o câncer, e eu olhava para ele e dizia: como pode ele estar feliz? Passando o que ele está passando, eu não passo nem a metade do que ele passa, e mesmo assim eu não consigo ter a felicidade que ele tem. Sabe por quê, irmãos? Porque quem tem Jesus tem tudo. Porque Jesus é a fonte de toda alegria. Viver uma vida feliz é uma ordem dada por Jesus. Olha o que ele diz no verso de número 4. Ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Na outra versão ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Tenha ânimo, se alegre. Cristo morreu por nós. A doença não é suficiente para matar a nossa alma, ainda que ela mate o nosso corpo. O nosso corpo vai perecer, mas a nossa vida vai perdurar por toda a eternidade. Meus irmãos, nós devemos ser felizes, porque o Senhor nos deu vida, e vida em abundância. Eu me lembro, irmãos, me permita contar um pouco da minha história. Alguns já sabem. Quando foi no dia 26 de dezembro de 2018, a minha esposa estava para ter a minha primeira filha, e eu deixei a minha esposa no hospital, onde meu irmão também estava internado com câncer. Estava com metástase nos pulmões. Eu havia levado ele para um hospital bem debilitado, e quando foi naquela manhã, Deus me dava um sonho, irmãos, me permita dizer, e eu tive um sonho, e no sonho eu via meu irmão sentado na cama do hospital, bem coradinho, ainda carequinha, mas bem coradinho, gordinho de novo, e eu dizia: poxa, Tony, como é que tu estás? Estou bem demais. E eu fiquei impressionado com aquela visão, e quando eu me acordei, que fui levar para a esposa para o hospital para ter Ana Luísa, minha filha primogênita, eu fiquei dizendo ao Senhor: Senhor, hoje não leva meu irmão hoje não. Hoje eu digo que minha filha vai nascer. Não faz isso comigo hoje não. E eu me lembro, irmãos, que eu deixei minha esposa no hospital com a minha sogra e uma amiga nossa. Saí com o meu amigo para pegar o dinheiro no caixa eletrônico para pagar a cirurgia. Isso era antes de 7 da manhã. E quando foi por volta de 7 e um pouquinho, meu telefone tocou. E eu já estranhei, porque meu telefone não toca essa hora. E uma mulher falava comigo e dizia: Seu Nilton, eu disse: pois não. Se o senhor é o que de Tony? Eu disse: eu sou irmão. E se infelizmente eu gostaria de comunicar que seu irmão veio a óbito. Irmãos, eu não aguentei mais dirigir. Eu caí no choro, meu amigo guiou o carro, voltei para o hospital, e o dia que deveria ser um dia de alegria foi um dia de grande tristeza. Eu tinha perdido o amor da minha vida. Meu irmão era o amor da minha vida. Irmãos, que tamanha dificuldade. E passado aqueles dias, eu disse a Deus: nunca mais eu vou ser feliz. Sabe, Isaac, eu disse isso. Eu disse: Senhor, nunca mais eu vou ser feliz. Perdi meu irmão no dia que minha filha nasceu. E minha menina toda a vida foi trabalhosa para dormir. Agora, graças a Deus, ela dorme bem. Mas eu lembro que um dia eu saí de casa, estava muito quente, de noite, e eu botei Luísa no braço e saí andando no quarteirão, cantarolando para ela, cantando louvor para ver se ela dormia, trabalhosa para dormir. De repente ela coloca a mão no meu rosto, escora no meu ombro e começa a cantarolar comigo. E de repente o Espírito de Deus bradou no meu coração dizendo:
Você disse que nunca mais ia ser feliz, mas eu sou aquele que proporciona felicidade. Meus irmãos, o meu coração se encheu de gozo. Sabe por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. E eu quero lembrar, eu quero citar o que meu irmão dizia nos momentos de muita angústia. Eu lembro que por muitas vezes ele fez a quimioterapia, e por causa de muita quimioterapia ele teve falência renal, e nós tínhamos que levar ele para lá em hemodiálise. Foi quase 3 anos nessa pegada. 3 anos foi, irmão? Quase 3 anos nessa pegada, levando ele para hemodiálise, sem poder mais fazer o tratamento de quimioterapia. E uma vez a gente estava no carro e ele olhou para mim e disse: eu só queria que Deus confortasse o coração de vocês e me levasse, porque eu não aguento mais viver aqui. E eu comecei a chorar, irmãos. Ele disse: meu filho, não diga isso não, que você acaba comigo. E ele olhou para mim, eu nunca me esqueço disso. Ele disse: olha, se Deus me curar, as pessoas vão ver Deus na minha vida, mas se Deus me levar, eu mesmo verei a glória de Deus. Meus irmãos, só quem reconhece que é forasteiro, só quem sabe que o sofrer nessa vida não é nada para alcançar uma ressurreição superior é que pode dizer isso. Do verso de número 20 e 21 do capítulo 3, eu quero encerrar com esse texto. Paulo diz assim: mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo a eficaz do poder de sujeitar também para si todas as coisas. Nós precisamos nos lembrar que a nossa alegria, ela é ultra circunstancial. Vai findar, irmãos. A dificuldade vai passar. E quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, nós não provaremos mais de fragmentos da santidade de Deus, da glória de Deus. Hoje o que nós provamos aqui, de repente a igreja vira um Pentecostes, são pequenos raios da santidade e da glória de Deus. Mas um dia nós o veremos como Ele é. Aleluia. Nós provaremos não faíscas da sua glória, mas provaremos de toda a plenitude de Deus. E certa vez Paulo disse isso: eu não quero que vocês sejam apenas cheios de Deus, mas que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu quero concluir, irmãos, com a fala que o meu irmão disse: se Deus curar, as pessoas vão ver a glória de Deus, mas se Deus nos levar, nós mesmos veremos a glória de Deus. Ele transformará o nosso corpo abatido. A nossa alegria é Jesus Cristo. E eu volto a fazer a pergunta: como você vê ao seu com dia? Como você vê ao seu com alegria em dias de crise? Reconhecendo que em Jesus nós provamos a verdadeira e única fonte de toda alegria. Eu concluo dizendo, irmãos, que é impossível para alguém que experimentou uma vida com Cristo sentir alegria fora dele. Você pode rodar no mundo afora e encontrar alguém que não é crente, e ele sempre vai ter um vazio dentro dele. E alguns reformadores antigos diziam que dentro de nós há um vazio do tamanho de Deus, de forma que você pode tentar preencher com qualquer coisa, mas a única forma desse vazio ser preenchido é com o próprio Deus. Portanto, irmãos, não tenha medo. Se alguém sente alegria fora de Cristo, precisa realmente ter um encontro com Ele. Eu quero, mediante isso, fazer algumas aplicações. A primeira aplicação que eu quero fazer para nós nessa noite é que o fato de nós estarmos em Cristo não significa dizer que as aflições não vão bater em nossa porta. Talvez você olhe assim, passe muitas dificuldades e diga: mas Deus, mas eu sou crente, eu tenho te servido desde criancinha, o Senhor me levava, o Senhor me fez nascer até no berço evangélico, para que desde criancinha eu pudesse ouvir a tua palavra. Mas eu quero dizer, irmãos, que se Deus não poupou o seu filho, por que Ele nos pouparia? Em segundo lugar, o servo de Deus, ainda que no sofrimento, ele tem a certeza de uma viva esperança. Deus, Ele é a nossa esperança.
Não coloque sua esperança apoiada em homens. Nós tivemos aí a eleição e muitos apoiaram a sua vida no seu candidato, no seu deputado, no seu vereador, no seu prefeito. E de repente, na frustração do tempo, essa confiança que foi colocada diante dos homens foi colocada por terra. Mas o Senhor, Ele é poderoso para nunca nos decepcionar. Ele sempre vai ser e sempre será o autor da nossa vida. De forma que nossa esperança está alicerçada em uma única pessoa, Jesus Cristo. Em terceiro lugar, irmãos, servir a Cristo, grave isso, servir a Cristo é aceitar os desafios de buscá-lo quando tudo parece estar perdido. E eu quero dizer para você que está na igreja e que de repente você diz, nunca mais eu senti nenhum arrepio. Meus irmãos, servir a Cristo é desafiador. Nós não servimos por aquilo que vemos ou por aquilo que sentimos. Nós servimos ao Senhor pela fé. E é pela fé, irmãos, que nós devemos perseverar. É pela fé que nós devemos prosseguir. Porque a vida cristã é e sempre será um desafio. E nós somos desafiados todos os dias para um único propósito. Para que a nossa vida glorifique a Deus. Amém. Em quarto e último lugar, irmãos, Cristo é a esperança da glória. Quando tudo findar para nós, o Senhor nos receberá no seu trono. Lembra o que diz em Apocalipse capítulo 3, do verso 20 ao verso 22? Ele diz, ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai que está no céu. Meus irmãos, o Senhor não somente quer nos salvar, mas Ele quer nos conduzir para o trono. Fique firme, permaneça de pé, a graça de Deus é conosco. Como servir ao seu com alegria em dias de crise, sabendo que sem Ele nós não somos nada. Que Deus nos fortaleça, que Deus derrame graça sobre nós, para que na medida que nós caminhemos com o único propósito, glorificar a Deus. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, eu passo a palavra à direção desse momento.